O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje é dia de São Timóteo e São Tito. Timóteo, de origem hebraica, judeu; Tito, de origem grega, mostrando que a igreja é católica, que um muro que dividia judeus e pagãos, esse muro caiu com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi demolido o muro que separava a unidade dos povos, de uma única igreja, de uma única religião, de um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esses 2 bispos, Timóteo e Tito, eles querem mostrar para nós justamente isso, que Deus veio unir a religião judaica com uma religião que estava sendo inaugurada naquele momento, que é o cristianismo. O judaísmo foi a sementeira do cristianismo. São Paulo explica isso em quase todas as suas cartas, se não em todas as suas cartas, especialmente Romanos e Gálatas. E essas 2 cartas pastorais dirigidas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e também a Tito, é de uma riqueza incomensurável, porque é a palavra de Deus. Ali tem uma potência de ensinamentos práticos para a vida eclesiástica, para a vida clerical, para os bispos e padres e diáconos, e principalmente também para o povo de Deus em geral. Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é reinar sobre todas as nações. Salmo 71, versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Deus é Deus para todos. Deus é Pai para todos. Deus faz vir o sol e o frio para todos. Faz chover sobre os justos e os injustos. Agora, o reino do céu é habitado por aqueles que se deixam transformar, se deixam mudar. Deus desceu do céu para mudar a nossa vida, para tirar de nós a semente do mal, que é o pecado,
É uma sem vergonhice que a gente cultiva dia e noite. E essa sem vergonhice, essa desonestidade interior chamada pecado, ela precisa ser destruída. Ou você, com a graça, com o auxílio da graça de Deus, destrói esse mal, ou então esse mal te destrói. Não há escolha, meus irmãos. Ou o homem novo surge a partir de Cristo, ou esse homem velho, herdeiro de Adão e Eva e de suas mazelas, vai nos sufocar e nos destruir. Jesus, ele chama 12 apóstolos, chama 72 discípulos e os envia 2 a 2. E nesse trecho do Evangelho de São Lucas, aqui está a riqueza da igreja. O que os apóstolos tinham? O que nosso Senhor Jesus Cristo tinha? O que São Paulo tinha quando ele ofereceu a vida em Cristo para Timóteo e Tito? Tito foi ordenado e ficou como bispo de Creta, e São Timóteo ficou como bispo de Éfeso. O que São Paulo ofereceu para eles? São Paulo ofereceu 2 coisas, que é a grande graça que Deus quer nos proporcionar: a vida nova, a vida no Espírito, a graça de Deus, e uns aos outros. Jesus, ele disse muito bem, João 13:34, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o meu novo mandamento, que ameis uns aos outros. Jesus teve o cuidado de enviá-los 2 a 2, 2 a 2. Quando Jesus nasceu no seio da Virgem Maria, assim que ele abriu seus olhinhos, um olho olhou na mãe dele, o outro olho olhou no paizinho dele, São José. A Trindade são 3 pessoas, a Sagrada Família são 3 pessoas. Quando Jesus enviou os discípulos, eram 2 a 2. São Paulo estava sempre junto com Timóteo ou Tito, e quando ele não estava com Timóteo e Tito, ele estava com Silas, ele estava com Barnabé, estava com Lucas, estava com Áquila e Priscila. São Paulo nunca estava sozinho. E essa é a riqueza da Igreja Católica, porque no começo, nos 3 primeiros séculos, o que os apóstolos e os discípulos e os cristãos em geral eles tinham? Tinham perseguição, eles não tinham nada. Grave o que o padre vai dizer, porque isso é extremamente importante para a sua vida, e é profético. Está escrito na carta de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor pelo dinheiro, o amor pelas riquezas é a raiz de todos os males. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que o sistema bancário, ele vai colapsar. Eles vão quebrar o sistema bancário de propósito. A moeda, o sistema financeiro, a forma com que as pessoas concebem, o capital, isso vai ser quebrado da noite para o dia. E quem coloca as suas esperanças, quem coloca o seu afeto, quem coloca o seu coração, Mateus 6:24, nas riquezas, no dinheiro, nos negócios, nos investimentos, nas posses, nas terras, nos commodities. Quem coloca lá todo o seu dinheiro nas bolsas de valores e só pensa em lucrar, só pensa em ganhar, só pensa em viver bem, em conforto, não vai na missa, não confessa os pecados, não conhece os mandamentos, vive distante de Deus. Essas pessoas, elas vão ficar extremamente desesperadas, porque aonde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. A riqueza da igreja sempre foi a graça de Deus e os irmãos. A escolha é sua. O que você vai escolher daqui para frente? Bem-estar? Conforto? Viagens?
caprichos, apegos. Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, ele diz assim: as únicas ideias verdadeiramente dignas de serem acreditadas, as únicas ideias que realmente você pode dar crédito, são as ideias dos náufragos. São as ideias dos náufragos. Por que as ideias dos náufragos são dignas de serem dadas crédito? Sabe por quê? Sabe o que um náufrago ele está pensando? Em sobreviver. Chegou um tempo na nossa vida, na história, que nós temos que escolher a melhor parte, que não nos será tirada. Lucas 10:42. Chegou o tempo de você e da sua família parar, rezar, silenciar, perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Foi a pergunta de São Paulo ontem, no caminho para Damasco. Atos 9, versículo 6. Senhor, o que tu queres que eu te faça? Chegou a hora da gente escolher, chegou a hora da gente decidir. Tem gente que está decidindo pela Eucaristia, tem gente que está decidindo pela Santa Missa, tem gente que está decidindo por uma vida mais recolhida, tem gente que está mudando de cidade, tem gente que está deixando o serviço, o emprego, aquele sistema de correria. Por quê? Ouvindo a voz de Deus, a pessoa quer ter mais tempo para os seus filhos, para o seu marido, o marido quer ter mais tempo para Deus, quer ter mais tempo para a família. Graças a Deus tem pessoas que têm condições de ir para uma chácara no final de semana, não matando missa, né? Porque quem vai para a chácara no final de semana e mata a missa, não está indo para a chácara, está indo para o inferno. É engraçado, ir para o inferno é muito engraçado. Ir para o inferno é muito engraçado. Ir para o inferno. Indo para o inferno, porque está matando a missa, ferindo o coração de Jesus. Não é isso que eu estou dizendo aquelas pessoas que sabiamente, santamente, sabem se recolher, sabem descansar. Não é aqueles que vão para a chácara, para o sítio, para encher os cornos de cachaça, de música mundana, de coisas vergonhosas, porque tem muita gente que faz isso. Isso é maldição, isso é pecado, e deixa de pai para filho, vai deixando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Mas eu digo, aquelas pessoas que sabiamente, movidas pelo Espírito Santo, bem discernidas, estão se recolhendo já, aprendendo a plantar, aprendendo a colher, aprendendo a cultivar, e volta para casa e trabalha durante a semana e vai de novo. No final de semana se recolhe, reza, consegue rezar, consegue ler um livro, consegue abastecer o coração de paz do Espírito Santo. Aí chega no domingo, participa da missa no domingo à noite. Assim, essas pessoas começaram a escolher a melhor parte, que não lhe será tirado, porque chegará tempo, e Nossa Senhora disse isso, chegará tempo. O Sagrado Coração de Jesus também disse que nós não encontraremos com facilidade a Santa Missa, não encontraremos com facilidade um homem, um sacerdote que realmente tem uma cabeça católica, um coração católico, que ensina a sã doutrina da salvação, que São Paulo transmitiu a São Tito e a São Timóteo. Termino essa homilia com as palavras de São Paulo, dirigidas a Timóteo, nos alertando desses tempos perigosos de apostasia, onde que lobos disfarçados de cordeiros irão arrebatar o rebanho. Por isso temos que ter discernimento, precisamos
deixar com que Deus, nosso Senhor, nos conduza nesses tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, distorcem toda a palavra de Deus, toda a revelação divina. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, e já chegamos, alguns hão de apostatar da fé. São Paulo está dizendo ao seu bispo Timóteo: olha, caro Timóteo, muitos que se dizem de Deus, que se dizem discípulos, que se dizem prelados, vão apostatar. Padre, o que é apostasia? É o abandono da fé, é a detratação da fé católica por parte de quem está dentro da igreja. Não existe apostasia de quem não crê, de quem está lá fora. Apostasia de quem está dentro, de quem tem mais responsabilidade. Assim diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 675. Antes da vinda de Cristo, a igreja passará por uma grande provação, será a apostasia. Muitos abandonarão os santos mistérios, começando por relativizar o que é certo e o que é errado. Eles mesmos julgarão o que é certo, o que é errado, estarão cegamente acima de Deus, querendo julgar acima de Deus. É isso que São Paulo está dizendo para nós. Alguns hão de apostatar da fé católica, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Isso está acontecendo hoje, século 20, 21, 2020, 2021, 2022, 2023, querem destruir a fé católica. São Paulo já alertou, o Catecismo já alertou, Nossa Senhora já alertou. Isso pode rachar a unidade da igreja, como aconteceu em 1054 com o cisma do Oriente. Depois, a Revolução Protestante em 1517. E toda essa crise que já dura mais de 150 anos, que a igreja está sufocada e que o Papa São Paulo VI disse que a fumaça de Satanás entrou dentro do templo santo de Deus. E nós vivemos tempos difíceis dentro e fora da igreja. Se a igreja vai bem, o mundo vai bem. Se a igreja vai mal, o mundo vai mal. Escolha. Chegou o tempo de decidir. Como diz aquela música, a decisão é sua. Aonde está o teu tesouro? O que você realmente quer nesta terra, antes de você partir, antes de você ir prestar as suas contas para Deus? O que realmente você quer? O que você busca? O seu bem-estar somente? Ou você busca a salvação eterna e com a graça de Deus e com a petição, batendo no coração imaculado de Maria, pedindo humildemente, suplicando: minha mãe, não me deixe ficar sem Eucaristia, minha mãe, não me deixe ficar sem a missa, minha mãe, não me deixe ficar sem bons padres, sem bons bispos, que me ensine a fé católica que São Paulo transmitiu para São Tito e São Timóteo. Não uma falsa igreja, não espíritos embusteiros das trevas, não apostasia, não heresia, porque está espalhado como uma mancha de óleo horrível que vem por todos os lados. Não, Padre Braulio, o senhor é exagerado. Eu não vou te dar crédito. Não, Padre Braulio, o senhor é exagerado. O senhor fala muito dessas coisas. Não precisa me dar crédito. Se você tem ouvidos, você já está ouvindo. Se você tem olhos, você já está vendo. E se você tem vida ainda para frente, você vai sentir na própria pele. Peçamos a Deus
nesta Santa Missa de São Tito e São Timóteo, que proteja a Santa Igreja, proteja a doutrina da fé, proteja a Santa Liturgia, os mandamentos, a moral católica. Meu Deus do céu, será que a gente está tão mergulhado assim num mundo doente que nós não estamos percebendo o que está acontecendo? Será que vai precisar acontecer coisas catastróficas, fortes na atmosfera, no mundo, para a gente poder entender o que está acontecendo? Hoje eu fui batizar uma criancinha, Helena Vitória, 20 dias, que bebezinho maravilhoso. Nasceu com insuficiência renal, com umas dificuldadezinhas de intestino. Fui batizar a criança na UTI e dar a unção dos enfermos. E depois as enfermeiras pediu para que eu abençoasse todos os bercinhos ali, né? Todos os leitos das criancinhas, e vendo aqueles coisinha pequenininha, aqueles gracinha, aqueles bichinhos bonitinhos, eu pensava comigo, como pode o homem matar crianças inocentes no ventre de suas mães? Como as leis querem degradar aquilo que Deus criou? Meu Deus, é impossível. Como você vai olhar para uma criancinha pequenininha, recém-nascida, indefesa, e querer tirar a vida e colocar numa constituição, numa legislação, que isso é legal? Isso clama os céus, os céus. Se São Paulo estivesse aqui, ele não estaria calado. Se São Tito estivesse aqui, ele não estaria calado. Se São Timóteo estivesse aqui, não estaria calado. O Papa Leão XIII já dizia: eu temo mais a covardia dos bons do que a audácia dos maus. O que precisará acontecer neste mundo para que a gente defenda a Santa Igreja, a doutrina da Igreja, o que é certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.